Eu saúdo a todos com a graça, a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus nós podemos ter a alegria plena, a alegria verdadeira, né? Que traz descanso para a alma, que renova a nossa vida. Eu louvo a Deus porque Ele me concede mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, trazendo as temáticas que irão fortalecer a fé, irão trazer solidez no conhecimento, porque existe nesse Brasil e neste mundo, mas especialmente no Brasil onde nós vivemos, existe muita gente nas igrejas, na internet, de todas as formas, pregando um evangelho que é estranho à palavra de Deus. Pregando um evangelho que não tem nada a ver, falando de Jesus, falando de Deus, e sem ter conhecimento, fazendo só movimento. Então as pessoas perecem por falta de conhecimento mesmo. Então nós estamos aqui com a graça do Senhor para trazer esse conhecimento, para que a gente fique sólido e não fique sendo levado por qualquer conversa que as pessoas dizem, ou por qualquer vídeo que as pessoas escutam, e que um monte de baboseira de pessoas que estão pregando sem ter conhecimento bíblico. Hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo de Deus, o revelador dos ensinos celestiais. É importante saber que se nós fôssemos falar sobre o Espírito Santo, nós levaríamos muito tempo, porque é muita coisa, existe muito detalhe, é muito profundo. Mas o que nós vamos ver nesse vídeo, ele sustentará, dará uma solidez, apesar de ser sucinto, mas é prático, sucinto, objetivo, realista e sólido. E na verdade é o real de o que é o Espírito Santo, a função e a missão do Espírito Santo de Deus. Teologicamente existe uma palavra para a doutrina do Espírito Santo, pneumologia. Pneumo significa vento, respiração, né? E logia que significa estudo, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Diga que eu digo pessoa. Lá em Mateus 28:19, Jesus disse aos discípulos que eles fossem em todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é bíblico a questão da Trindade e essa questão pessoal. Repito, quando eu digo terceira pessoa, verdadeiramente o Espírito Santo, ele é um ser, não é uma energia, né? Como diz, não, é uma energia positiva, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esse esoterismo, com esse misticismo, não. Não é uma energia, não é uma aura, é uma vibração, não tem nada a ver com vibração, não. O Espírito Santo é um ser que tem poder, e todo aquele que deixar-se ser usado pelo Espírito Santo receberá esta graça. Então se entenda que não é energia, não é vibração, não é uma energia positiva, não é essas coisas. É um ser a qual se relaciona para todos aqueles discípulos de Jesus Cristo que assim entregarem as suas vidas. É importante saber que nem todas as pessoas são filhas de Deus, são criadas por Deus. O Evangelho de João 1,12 diz que todos quantos receberam o que Jesus ensinou, todos os quantos entregaram a vida a Jesus, todos os quantos ouvirem a sua voz e pela fé quiserem o seguir, eles serão chamados filhos de Deus. Evangelho de João 1,12. E o Espírito Santo, ele vem revelar as coisas de Deus, porque naturalmente nós não aceitamos as coisas dos céus. Nós concordamos, nós somos simpatizantes. Sabe aquela coisa de ser praticante e simpatizante? Por exemplo, tem o Greenpeace, né? Os ativistas das questões ambientais, quando tem, assim, nos mares, por exemplo, a caça das baleias, derramamento de petróleo lá nos mares, eles vão lá e brigam com o pessoal, muitos já foram, isso é no mundo inteiro. Então eles são ativistas. Muitas pessoas acham bonito aquilo, mas eles não vão para a mão na massa, né? Então existe o praticante e o simpatizante. Então eu preciso do Espírito Santo de Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus. Porque nós só vamos ter o Espírito Santo se nós primeiros ouvirmos a voz do que Jesus diz, para que a gente receba o Espírito Santo.
Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo aos discípulos que iria morrer, iria ressuscitar, mas ele iria, mas enviaria o Espírito Santo. Está escrito lá em Evangelho de João 16, do 7 a 15. Diz assim: eu lhes afirmo, disse Jesus aos discípulos, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, falando de que um dia ia ser ressurreto. Se eu não for o conselheiro, ele está falando do Espírito Santo, não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O 3. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quer dizer, isso fala de revelação. Mas quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Vamos parar por aqui. Então, digo e repito, o Espírito Santo não é essa energia que se diz, é um poder, é uma pessoa que, na Trindade, Jesus, quando foi ressurreto, ele enviou o Espírito Santo para revelar a verdade. Nós vivemos no mundo de ilusão, vivemos no mundo de mentira, e o Espírito Santo nos revela a verdade absoluta de quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Todo-Poderoso, a questão do pecado, a questão da justiça, a questão da verdade e tudo que vem dos céus. Em Lucas 24, 44, 45, no caminho de Emaús, Jesus abriu o entendimento dos discípulos que não estavam compreendendo. Naturalmente a gente não entende a Bíblia. A gente intelectualmente a gente lê a Bíblia, certo? Pode assim ver algumas coisas, mas entendê-la mesmo só se tiver o Espírito Santo de Deus. O mundo fala muito do Espírito Santo, se fala muito do Espírito Santo, mas não se entende as coisas de Deus. Se entendesse, tomaria um outro rumo na sua história. Receberão poder os discípulos de Jesus, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Os apóstolos estavam sendo revelado isso, que receberiam o poder do Espírito Santo para revelar as coisas de Deus. A necessidade de se batizar, né, e receber o Espírito Santo, Atos 2:38, 19, 16. Precisamos ser selados pelo Espírito Santo de Deus, Efésios, deixa eu ler aqui, Efésios 1:13, esse texto ele é muito importante, né? Efésios 1:13 diz assim: quando ouvires a palavra do Senhor e crendo na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ao ouvires, né, e crendo na palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vós em Cristo Jesus foram selados com o Espírito Santo de Deus. Você veja a necessidade de ouvir a voz do Senhor, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A necessidade de ouvir a palavra de Deus, de crer nela e em Cristo receber o Espírito Santo. As distribuições dos dons, em 1 Coríntios 12, nós não vamos entrar porque também é um assunto muito profundo. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons aos discípulos de Jesus. O Espírito Santo de Deus só distribui os dons aos discípulos de Jesus. Os dons de cura, os dons de revelação, os dons de profecia, os dons de línguas, os dons de ensino, os dons de curar, os dons de mestre, entendeu? Os dons de ensino, até as habilidades. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai dando as habilidades, os dons necessários para engrandecer e ampliar o reino dos céus. As distribuições dos dons do Espírito, por exemplo, se enfatiza muito o dom de línguas,
Está na Bíblia, o dom de línguas está lá, é bíblico. Mas se enfatiza muito os dons de língua, se enfatiza muito essa questão desses movimentos, e não se entende que os dons que são dados são para edificação da igreja e, obviamente trazer as pessoas para o reino de Deus. É isso. E ao se encher do Espírito Santo de Deus, nós iremos fazer a obra de Deus. O Espírito Santo de Deus veio para mudar as nossas vidas através de Jesus, do nome de Jesus, que nós nos tornamos novas criaturas pelo nome de Jesus e assim direcionar. O Espírito Santo não dá dons para a gente para exibicionismo, não. O Espírito Santo, como eu disse, convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo e trazer a verdade absoluta. Esta é a missão do Espírito Santo de Deus. Então, em Coríntios 13:3 diz que são 3 os maiores dons: o amor, a fé e a esperança, e o maior deles é o amor. As pessoas ficam buscando, dom de língua, quero dom de cura, quero essas coisas. O Espírito Santo ele distribui como ele quer, mas os 3 maiores são amor, fé e esperança. Os maiores dons do Espírito Santo, tá? É a necessidade que nós tenhamos o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, pois são reveladas através da sua palavra. Eu vou ler esse texto, irmãos, para que a gente entenda e saiba que é necessário ter o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus não se entende, não se muda de vida, não sai desse entendimento que se tem de forma errada. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do 10. Veja como é a revelação. 1 Coríntios capítulo 2:10 diz assim: mas Deus o revelou para nós pelo meio do Espírito Santo, as coisas que são dos céus, as coisas que são dele, o que ele quer para a sua igreja, ele revela através do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é o espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero encerrar a partir daqui, dizer que fique bem claro. Quando a gente nasce com a semente do pecado. A gente nasce com a capacidade intelectual, a inteligência que Deus nos dá. Mas essa capacidade intelectual, ela não vai revelar as coisas de Deus. Você não tem como entender como uma prostituta sai e vai para a igreja. Você não tem como entender como um assassino, mesmo que ele vá para a prisão e tenha que pagar o seu preço, ele se converte e diz que Jesus o salvou. Você não tem como entender isso. Você não tem como entender como um adúltero, um ladrão que escuta a voz do Senhor, como Zaqueu. Ele entrega a vida a Jesus e muda de vida. Você não tem como entender isso. A gente não tem como aceitar. As pessoas dizem assim, fulano era todo desmantelado, ladrão, bandido. Aquela negra era prostituta, era toda no presta, drogada. E agora tá toda bonitinha indo para a igreja dizendo agora que é santa. No homem natural ele não tem como entender isso. Ele não vai entender, para ele é loucura mesmo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus é revelado que há necessidade de arrependimento. A gente entende que é pecador e que necessita de Jesus. Isso é revelado pelo Espírito Santo e a gente começa a entender as coisas de Deus. Eu espero que tenha contribuído para você crescer nesse conhecimento. Jesus veio, ao terceiro dia morreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele subiu aos céus
e mandou o Espírito da verdade para nos revelar, para nos dar dons, para crescimento do reino de Deus e para que a gente possa estar selado e entender que Jesus veio para nos salvar, que eu sou pecador, necessito de Jesus, necessito estar orando, necessito estar através da sua palavra e mudar o meu curso da minha vida. Entender mais as coisas do céu do que as coisas que são da terra. Me ligar mais nas coisas do céu do que das coisas da terra. E assim eu preciso do Espírito Santo que me revele. Eu sei que nós somos falhos, em algum momento nós vamos estar falhando. Mas isso não deve ser regra, é uma exceção, por causa da nossa carne que é fraca. E nós precisamos da revelação do Espírito Santo e ser guiados em Cristo Jesus. Deus abençoe. Eu espero que tenha contribuído e que Deus me permita ter outros e outros vídeos para edificação da nossa fé. Tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho e estaremos juntos. Que assim Deus permita no próximo vídeo. Deus abençoe.